No vídeo de hoje eu vou contar a você como eu me tornei um empresário forte e sem medo. Eu sou Paulo Lopes, do Empresário Raiz, transmitindo experiências para você empreender melhor. Empreender não é um prêmio em si mesmo, é o começo de uma jornada. Claro que você pode alcançar o prêmio, mas o começo do empreendimento é uma verdadeira jornada. Um quadro que retrata bem o que eu quero dizer hoje sobre coragem, sobre não ter medo, sobre ser forte, é a migração do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. Quando eles se depararam 2 anos após eles saírem do Egito com a Terra Prometida, Moisés escolheu 12 pessoas para ir lá espiar essa terra. Curiosamente, 10 pessoas ficaram com muito medo do que eles viram na terra, e 2 não ficaram com medo. E esses 10 que ficaram com medo, eles disseram: essa terra não vai ser possível conquistá-la, porque nela tem gigantes, nela tem homens fortes, nela tem muralhas. Essa influência dessas 10 pessoas foi tão grande, que fez com que aqueles 2 milhões de pessoas voltassem e não entrassem na terra. Eles ficaram perambulando pelo deserto por mais 38 anos. E aí, após 40 anos, quando só tinha daqueles 12, 2 pessoas, que é Josué e Caleb, Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Isso tem tudo a ver, apesar de ser uma história que aconteceu com o povo de Israel, isso tem tudo a ver com a nossa jornada como empreendedor. Realmente a questão de ser forte e corajoso é tremenda. Quando nós vamos avançar, realmente encontramos situações que são verdadeiras muralhas, situações que são homens muito mais fortes que nós, situações de pessoas gigantes perto de nós. Mas para cada uma dessas você tem uma solução. Com relação aos gigantes, para muitas pessoas a legislação trabalhista no Brasil é um verdadeiro gigante. A legislação tributária é um verdadeiro gigante intransponível que você não consegue vencer. E eu vou te dizer uma coisa: consegue vencer sim. Basta você ter coragem. A legislação trabalhista, a legislação tributária e N outros gigantes que podem aparecer para impedir de você avançar, isso são situações para te desanimar, mas você consegue vencer. Curiosamente, quero lembrar que o povo de Israel, eles não foram vencidos pelos gigantes. Eles não foram vencidos pelas muralhas, eles não foram vencidos pelos homens fortes que havia na terra de Canaã. Eles foram vencidos pela covardia, eles foram vencidos pelo medo. Isso é que venceu eles e eles retornaram ao deserto. É isso que você não pode ter. Você tem que ter coragem para enfrentar. Se você acha que a legislação é um gigante para você, tenha coragem para enfrentar. Homens fortes, quem que são os homens fortes? São os concorrentes. Mas quem sou eu para começar esse tipo de negócio, tendo no mercado pessoas muito mais fortes do que eu? Não tenha medo, seja forte, enfrenta. Você não vai ser o único que vai vencer e nem o único que poderá ser derrotado. O importante é você não ser covarde. A covardia não vai te levar a nada, o medo não vai te levar a nada. E às vezes você vai encontrar verdadeiras muralhas. Eu, por exemplo, quando estava começando a expandir com lojas, eu tive uma muralha que eu achei que aquilo era intransponível, porque eu havia, naquela ocasião, enchido um caminhão de camiseta para colocar na minha loja de São Paulo, e esse caminhão foi roubado numa situação que eu ainda não tinha nem capital de giro adequado. Aquilo para mim é como se fosse uma muralha intransponível que determinava a minha parada ali. Mas eu não desisti, eu não fui covarde, muito pelo contrário, eu fui corajoso, e aos poucos eu venci aquela muralha. E de uma loja acabei por fim depois tendo 3 lojas de atacado. Então situações assim vão acontecer, mas é importante que você tenha coragem, que você seja forte. E forte não é alguém que nasce forte, você adquire força, você treina. A força física você treina numa academia, mas a força para você ser um empreendedor, você treina lendo bons livros, ouvindo boas palestras, assistindo o canal do Empresário Raiz. São situações assim que vai te fazer forte. A coragem é uma condição sine qua non se você quer ser um empreendedor de sucesso. Coragem não é não ter medo, não. Mas coragem é exatamente a capacidade de enfrentar o medo. Medo todos nós temos. Só que quando você resolve, decide enfrentá-lo, isso sim é coragem.
E sem coragem você não vai ser um empreendedor, não tem como, porque as dificuldades serão muitas, mas você tem que ter confiança em si mesmo, coragem para enfrentar cada problema. Eu fico às vezes até entristecido vendo os jovens de hoje, todos saindo da faculdade e pensando em concurso público. Um concurso público, por exemplo, nunca foi tão concorrido em toda a história do Brasil como é hoje. São milhares e milhares de pessoas para disputar uma vaga. Eu fico triste porque essas pessoas não encaram o empreendimento como uma saída para o sucesso dele tão bom quanto o concurso público. Na verdade, muito melhor, porque no concurso público, sem querer desmerecer o mérito que há no concurso, a sua estabilidade, num cargo público você tem a sua remuneração limitada. Como empreendedor, o seu limite é o céu. Segundo, a pressão para você passar no concurso público é algo tremendo. As horas que você vai ter que dedicar a estudo, a pressão de você ter um concorrente maior que você, muito provavelmente, ser empreendedor, você vai sofrer menos pressão que isso. Você vai conquistando pouco a pouco. Você não sai de uma remuneração zero e ganha, de repente, 15 mil reais de salário. Não é assim como empreendedor. Mas você vai no passo a passo, ou seja, a pressão na medida da sua força, a pressão na medida da sua coragem. E hoje o que nós vemos é a grande maioria de jovens querendo entrar num cargo público. Não faça isso. Primeiro pense em ser empreendedor. Deixe o concurso público como uma segunda opção. Mas você que está se formando, você que está saindo da faculdade, pensa em ser empreendedor. Primeiro que a sua remuneração, como eu já disse, não tem limite. Segundo, a sua pressão é menor. Terceiro, é que você vai ter um trabalho empolgante. Você não faz ideia o que é empreender. O teu desafio dia a dia, aquilo te dá uma adrenalina, aquilo te dá uma vontade de superar, e quando você supera, você alcança melhores resultados. E ainda, quarto, você não tem um trabalho repetitivo. Pensa que se você for um funcionário público ou mesmo um empregado de uma grande empresa, não poucas vezes você vai fazer um trabalho repetitivo. É um trabalho boring, um trabalho que ao longo dos anos você vai cansar, você não vai ver a hora de se aposentar. Como empreendedor, isso nunca vai te acontecer. Cada vez que você faz uma conquista, você quer uma conquista maior. A única coisa que você precisa é ser forte e corajoso. Isso sim, sem essas duas características, dificilmente você vai a algum lugar. Coragem é algo que se adquire e força também é algo que se adquire. Você nem sempre nasce com isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre timing. E esse pode ser o seu timing para ser empreendedor. Talvez daqui 10 anos as condições suas ou as condições que cercam não sejam tão adequadas para você ser empreendedor. Mas hoje sim, hoje é o seu time. É disso que vamos falar. Mas antes de tudo, deixa aqui o seu comentário, as suas perguntas, faça a sua inscrição e vamos juntos construir um excelente canal para que você possa empreender melhor.